Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e, como você já sabe, o nosso compromisso aqui é com a verdade e com o anúncio da volta do Senhor Jesus. A verdade é a palavra do Deus vivo e a volta do Senhor Jesus é um fato que devemos esperar. Você é daquele tipo de pessoa que, quando encerra-se um ano, você apenas deseja enterrar o passado e deixar que tudo fique no esquecimento? Você é daquele tipo de pessoa que colocou a culpa em todas as pessoas ao seu redor por tudo que você viveu de ruim e nunca olhou para você mesmo? Você é daquele tipo de pessoa que acha que nenhum fator externo pode ser responsável por aquilo que você está vivendo internamente? Então você precisa do nosso encontro de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre o segredo da conquista, o poder nas palavras. Nos acompanhe. Acabamos de encerrar um ano, e o que fazemos muitas vezes no encerramento dos anos, na virada de ano, é sepultar o ano velho e esperar que o ano novo seja bem diferente. E geralmente, com anos como esses que temos passado nos últimos dias, nós precisamos ou queremos apagar definitivamente, esquecer, tirar da nossa memória. Não queremos nos lembrar das coisas que vivemos no ano que passou. De modo algum queremos isso. Mas nós nos esquecemos de algo muito importante. Qual foi a nossa colaboração para que o ano possa ter sido pior? Qual foi a nossa participação ou a nossa ausência de participação para que o ano fosse como foi? Em que colaborei para mudar o ano? Em que eu e você colaboramos para transformar aquilo que está ao nosso redor? Sabe, muitas coisas nós não podemos mudar, como por exemplo, o mundo. Nós não podemos mudar o mundo inteiro. Nós não temos a influência sobre o mundo inteiro. Nós também dificilmente podemos dizer que podemos mudar os desígnios de Deus. Aquilo que Deus propôs, aquilo que Deus determinou irá se cumprir. Mas podemos mudar aquilo que está ao nosso redor. Podemos mudar o ambiente em que vivemos, podemos mudar os projetos bem próximos de nós que estão ao nosso alcance, que Deus já nos deu uma palavra favorável para poder vencer. Nós podemos vencer muitas coisas. O grande problema é que nós dificilmente atribuímos a nós algum tipo de responsabilidade com as coisas que estão distantes ou com as pessoas que estão ao nosso lado. Se alguém agiu mal, não tenho a menor culpa. Se alguém agiu mal, não foi por ação minha. Nunca consideramos ou dificilmente consideramos que as pessoas reagiram às nossas ações. Então hoje eu quero falar sobre verdades da palavra, verdades de uma palavra lançada e a importância da palavra lançada. Nós vamos encontrar vários versos falando sobre a importância da palavra de motivação e do comportamento motivacional. Nós vamos encontrar inúmeras citações bíblicas onde o Senhor Deus aparece trazendo motivação para que os seus servos possam fazer a obra. E também ele deixou uma série de motivações para que nós vivêssemos a esperança da sua vinda com qualidade, com esperança positiva. O Senhor sempre desejou uma mudança de espírito em nós. Então, nós precisamos aprender com Deus o real significado e importância do ânimo e da palavra correta a ser lançada. Em Josué, nós encontramos esse exemplo bem presente. Nós encontramos a responsabilidade da vitória de Josué e o peso dessa responsabilidade sendo atenuado, sendo diminuído, sendo mais leve a partir do momento em que ele recebe apoio duplo. A palavra de nosso Deus diz que o Senhor chega para Josué ao término da vida de Moisés, ao término do ministério de Moisés, e tão somente diz para Josué: Josué,
meu servo Moisés é morto, agora você conquista a terra. Sabe, Josué era um homem que tinha um referencial e uma diferença muito grande. O referencial que ele carregava era Moisés, que havia sido morto. Ele era a sua referência. Era Moisés, que havia se despedido deste mundo, que ele tinha como a referência de orientação. Você já imaginou tendo que liderar um exército e tendo que liderar um país inteiro de 3 milhões de pessoas ou mais, que agora precisam da sua palavra e do seu entusiasmo para poder conquistar as coisas, e de repente você se vê perdendo a pessoa mais importante que poderia te orientar para a vitória? Você já parou para perceber ou para pensar no que significa receber uma notícia dessas, que a sua referência foi embora e agora você é o responsável por resolver as coisas? Pois o Senhor disse isso a Josué. E não deve ter sido fácil para Josué absorver tudo isso. Mas o Senhor usou de algo extremamente importante: a palavra motivacional. Disse assim o Senhor a Josué no capítulo de número 1, no versículo de número 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. No versículo de número 9, o Senhor repete uma palavra de motivação. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o Senhor teu Deus, e sou contigo por onde quer que andares. O Senhor vê uma necessidade de motivar Josué. Afinal de contas, ele terá um grande desafio pela frente. E ele precisa de uma palavra motivacional. Depois dessa palavra de motivação, Josué chega para os príncipes, para os seus aliados e seguidores de Israel, aqueles que estão ao seu lado em anos, em batalhas, diz o que Deus havia lhe dito, e agora ele recebe a segunda palavra importante de motivação. Diz a palavra de Deus em Josué, capítulo 1, no verso 16, então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. A palavra de motivação, ela é extremamente importante. Muitas vezes a palavra de motivação muda todas as coisas. A palavra do nosso Deus afirma, como já disse, em muitas situações, a importância de dizer palavras motivacionais. A história de um grande general assírio, um homem que recebeu a misericórdia de Deus e por alguma razão ele recebeu a misericórdia de Deus, razão que desconhecemos, talvez por ele ter sido um homem justo ou por ter sido um homem temente a Deus, mesmo não o conhecendo, não sabemos. Mas o que sabemos é que ele se dirige até Israel à procura da resposta que uma menina que trabalhava em sua casa havia dado sobre a possibilidade de sua cura. Ao encontrar-se com o profeta lhe diz para que ele se banhasse 7 vezes no Rio Jordão. Ele encontra completa desmotivação para isso, porque o Jordão era um rio sujo e os rios de sua terra eram muito mais limpos e belos. No entanto, uma palavra de motivação mudou a história de Naamã. Um dos seus servos, dos seus soldados, disse para ele, meu senhor, se fosse alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais algo fácil. Nós já viemos até aqui, o que custa o Senhor se banhar neste rio? Esta palavra de motivação levou a mudança na vida de Naamã. E ele então é transformado, curado, restaurado, porque recebeu uma palavra de motivação e aceitou a palavra de motivação.
A palavra de motivação é fundamental para as coisas acontecerem ao nosso redor. Nós precisamos aprender e entender que ninguém vai fazer uma boa obra sem ser motivado. Às vezes nós terminamos o ano criticando nossa liderança, os nossos patrões, mas nós não nos apercebemos de que nunca oferecemos para eles uma palavra motivacional. Sempre estamos dispostos a trabalhar, a fazer o melhor, mas dificilmente entendemos que a palavra que damos, que ofertamos ao nosso líder, é uma palavra que pode motivá-lo. Na realidade, nós dificilmente até entendemos que é importante motivá-lo durante um culto, de estar presente, de poder mostrar alegria ao poder ouvi-lo, e simplesmente fazemos alguma coisa muito importante que deveria ser feito, deixamos de ofertar ao nosso líder a motivação. Uma igreja que não motiva seu pastor, brevemente verá o seu pastor morrer às mínguas, porque ele não consegue encontrar ânimo. A palavra tem de bom ânimo. Foi dita a Josué, e o Senhor disse, tem de bom ânimo. A palavra ânimo vem do latim, que significa alma. A origem da palavra ânimo em latim é alma, mas a mesma palavra em hebraico, tem de bom ânimo, remete para a ideia de força espiritual, força emocional. Na realidade, o Senhor está motivando emocionalmente o seu servo, porque Ele sabe da importância de um posicionamento motivacional. Ele sabe da importância do posicionamento para ajudar, para levantar, para colocar aquele que está em liderança em uma condição de luta. Olha o que diz a palavra de Deus sobre Babel. Babilônia resolve fazer algo contra o Senhor, mas o Senhor mostra qual é a razão, qual é o motivo que o preocupa. Eles estão em torno de um propósito negativo e isso preocupa o Senhor. Mas uma informação sobre o que está no coração deles é a preocupação de Deus para destruir aquele mau intento. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo de número 11, no verso de número 6. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constituiu em um só povo e falam todos uma mesma língua. Em breve, nada poderá impedi-los de realizarem o que quiserem. Você percebeu nessa palavra o que está no coração daquelas pessoas que resolveram construir a Torre de Babel? Estava neles um só sentimento, um só espírito, uma só motivação. Todos estão querendo e todos motivam uns aos outros. É o que diz a palavra de Deus que deveríamos fazer em relação ao nosso próximo. Se nós desejamos vitórias de Deus, nós temos que motivar uns aos outros. É o que diz a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo de número 41, no verso de número 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo diz, esforça-te. Essa palavra é mudança de situação, de condição. Esforça-te. Um dizia ao outro, esforça-te. Um ao outro ajudou e diz, esforça-te. Essa palavra é referente a Israel e é uma palavra profética que vai apontar para o retorno de Israel para a sua terra e a sua capacidade de construir uma nação em uma geração. Como Israel conseguiu um feito extraordinário diante de um povo que estava ali há muito tempo e que não conseguiram fazer aquilo que estavam desejosos de ver. A grande diferença eles tinham um Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Eterno, Adonai, Hashem, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Ele estava ali para motivá-los e incentivá-los, mas também eles têm uma diferença, um diferencial entre eles, a motivação mútua. Eles se motivam para poder reconstruir a terra. E hoje, depois de
uma geração, apenas uma geração, Israel se torna uma nação tão forte e poderosa, com um exército tão grande e poderoso, com um exército tão bem armado e tão financeiramente equilibrados, porque a motivação mútua é fundamental. É fundamental. Se o líder não tiver uma boa estrutura, se aquela pessoa que você espera dela reações não tiver uma boa estrutura em Deus, essa pessoa certamente irá sucumbir. Diz a palavra de Deus que Davi lutava pelos filisteus quando eles pediram para que voltasse para casa. Eles voltaram para Siclag e, chegando ali, encontraram todo o seu arraial destruído, suas mulheres e filhos raptados, seus servos levados como escravos. Todo o exército de Davi se comporta de maneira errada e choram e depois acusam a Davi. Como é terrível isso, porque Davi está todo o tempo buscando solução para guiar aquele povo, mas eles se rebelam contra Davi e isso gera uma desmotivação que leva Davi também ao choro. E se Davi não era um homem temente a Deus, ele não faria o que fez. Ele procurou conselhos em Deus. Mais do que isso, ele procurou a motivação em Deus para recuperar o que havia sido perdido. E o que Deus fez? Respondeu. E como respondeu? Com motivação, dizendo a ele: levanta-te e persegue os inimigos, porque certamente eu os darei. Ele dá uma palavra motivacional ao seu servo, pelo que Davi, motivado, motiva o seu exército a perseguir o inimigo, mesmo cansado depois de batalhas. Davi tem vitória, porque o homem motivado alcança muitas vitórias. É importante que você entenda que você é responsável pelo que você faz, mas principalmente você é responsável pelos resultados na sua vida. E você é responsável pelos resultados na sua vida em relação às pessoas que convivem com você. Em Provérbios, capítulo 27, no versículo de número 4, diz: aquilo que você pensa, você é. Então, aquilo que você pensa, você acaba se tornando. Logo, a importância de que pessoas ao nosso redor trabalhem em nossa maneira de pensar, gerando em nós a motivação de alma, para que nós possamos, em ânimos, em alma renovada e fortalecida, nos levantar e fazer aquilo que as pessoas geram em nós expectativas para receber. Mas veja, se você não aciona, não age em favor daquele que você espera alguma coisa, então você não terá nenhuma reação dele em relação àquilo que você espera. Deixe-me falar algumas verdades sobre o poder da palavra. Primeiro, a palavra lançada é semente. Isso é muito importante que você entenda. Se a palavra lançada é semente, ela terá poder mesmo depois de lançada. Ou terá poder quando lançada. Mesmo depois de algum tempo, ela poderá voltar para você de alguma forma. Porque a palavra lançada é uma semente. Se eu quero que alguém tenha um espírito motivado, eu preciso semear motivação neste alguém. Se eu espero que alguém tenha um espírito de ânimo, tenha um ânimo redobrado, tenha a alma fortalecida, então eu devo ser e me sentir responsável por semear palavras que levem essa pessoa a realizar aquilo que eu espero. Pessoas de sucesso recebem ao seu lado pessoas muito importantes, porque ninguém chega ao sucesso sem uma palavra de ânimo, ninguém chega ao sucesso sem um apoio. Logo, o apoio é aquilo que alavanca a sua liderança, alavanca as pessoas que estão ao seu lado e, consequentemente, leva você junto. Uma segunda verdade sobre a palavra lançada, ela tem o poder de convencimento. Se eu digo muitas vezes uma coisa, aquilo acaba se tornando verdade na consciência de quem ouve, no coração de quem ouve.
Então, se eu repito, essa palavra se torna algo real dentro do coração das pessoas. Por isso a palavra de Deus diz para que digamos aos nossos filhos todo o tempo, pelo caminho, ao andar, ao se assentar sobre a palavra do Senhor, porque quando crescerem não se desviarão dessa palavra. Eles poderão desistir da sua religião e por um tempo se afastar dela, mas as palavras estão lançadas tantas quantas vezes foi necessário para que ela guardasse em seu coração e ela então sentisse parte daquilo que você disse. Uma palavra lançada tem um forte poder de convencimento. Uma palavra lançada tem um forte poder de convencer as pessoas daquilo que está sendo dito. Uma terceira verdade sobre a palavra. A palavra é resultado daquilo que está no coração. Então, se você no seu coração se desanima, as suas palavras serão sempre palavras desmotivacionais. E o interessante disso é que se eu quero que alguém que está do meu lado tenha palavras motivacionais e de ânimo e tenha também um comportamento de ânimo, então eu devo alimentar esse comportamento de ânimo com palavras de ânimo também. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que isso significa é que aquilo que eu falo e repito, ele pode se transformar em algo poderoso no convencimento, poderoso na motivação e pode se transformar em algo concreto a partir do momento em que eu digo algo e essa pessoa reage pelo que eu digo. Há poder em nossas palavras. O poder de nossas palavras não é um poder místico, nem mítico. É um poder real, é um poder da influência. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no verso 11, o apóstolo Paulo dá um direcionamento para a igreja e diz exatamente assim: aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente. É importante o aconselhamento e é importante a motivação. É importante que você entenda que a conquista só virá se houver motivação. E se você espera que o seu líder, que a liderança da sua igreja seja motivada, então você deve ser um agente dessa motivação. Ninguém motiva-se a si mesmo sozinho, isolado, sem apoio, sem participação física, sem participação de palavras. As palavras têm poder. Essa verdade fica clara no livro de Juízes. Agora a morte é de Josué e o povo perde sua referência. Então a palavra de Deus diz que no capítulo 1 do livro de Juízes, o povo pede conselhos a Deus e diz quem deve atacar. E a palavra do Senhor diz: Judá deve atacar. Então Judá procura Simeão e diz: lute comigo e depois lutarei por você. E esse incentivo levou à vitória de ambas as tribos. Ninguém vence sem incentivo. É tolice achar que você não precisa de incentivo. O incentivo é extremamente importante, completamente fundamental. Qual é o segredo da conquista? A motivação. Eu só farei um ano novo diferente se eu estiver motivado em meu coração, se eu estiver motivado em minha alma, se o meu ânimo, se a minha alma estiver devidamente alimentada para vencer. É por isso que a palavra de Deus fala tanto de animar, de ânimo, de oferecer palavras de ânimo ao próximo. Em Hebreus capítulo 10, no verso de número 25, diz assim: não descuidemos da nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, tanto mais que vemos se aproximar-se o grande momento da segunda vinda do Senhor. Não abandonemos o nosso compromisso uns com os outros, como é costume de alguns. Antes, pelo contrário, animemo-nos, motivemo-nos mutuamente, para que todos sejam abençoados. A conquista depende muito da motivação.
Se alguém da família está em desafios eminentes, a motivação é fundamental. A palavra motivacional a alguém que está saindo para procurar emprego é fundamental para que ele acredite e busque essa resposta. A palavra motivacional para o cônjuge, para um desafio, é fundamental para a vitória. A palavra e atitudes motivacionais mudam a história. E nós somos responsáveis pela falta de motivação no outro. A atitude e palavras motivacionais são fundamentais na igreja para melhorar o teu povo, para melhorar o rebanho, para melhorar a igreja e a congregação. Você precisa ser motivacional. E onde é que começa a motivação? No coração. A palavra de Deus diz que a boca diz aquilo que o coração está cheio. Logo, é muito importante que o seu coração comece a se preparar. E eu quero dizer algo importante para você que deseja transformar este ano de 2022 em um ano melhor. Comece mudando suas palavras, porque há poder nas palavras. Então comece a dizer palavras diferenciadas, palavras de ânimo, de força, de fortalecimento. Mude suas frases. E eu quero dizer para você, é possível mudar o mundo se você mudar a você mesmo. O que está aí fora de você fica muito mais fácil de ser transformado. Mude-se, mude suas frases, mude suas palavras, porque o segredo da conquista está nas palavras que lançamos e nas atitudes que temos. Há poder em sua palavra, então profira palavras de bênção, de conquista. Transforme a murmuração que ofende a Deus em gratidão, em palavras motivacionais. Comece a dizer que tudo ficará melhor. Há um fato muito interessante na história do povo hebreu. Por 19 séculos longe de sua terra, desde o ano 70 até 1948, todas as orações dos judeus feitas fora de sua terra era a seguinte: hoje celebramos essa festa aqui, amanhã celebraremos em Jerusalém. Não é uma questão de pensamento positivo, é uma questão de motivação positiva. Então, hoje encontramos Israel em Jerusalém, celebrando, adorando ao Senhor, aos pés do Senhor no Muro das Lamentações. E a oração deles foi atendida, porque eles diziam uns aos outros, motivando-se mutuamente, que eles deveriam orar ali, esperando orar em Jerusalém. Nós devemos usar essas palavras motivacionais. A Bíblia é extremamente motivacional. O Senhor diz: eu te tomo por tua mão direita e te ponho de pé. O Senhor é um Deus de motivação e não de desmotivação. Creia nessa palavra e deixe essa palavra entrar no teu coração. Que Deus abençoe você.